Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje apresenta para nós 3 lições que Jesus nos dá. A primeira, ele nos dá com um exemplo pessoal. A partir do versículo 22 é dito o seguinte: Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Então, um exemplo que Jesus nos dá hoje e que nos ensina com tal exemplo é que nós precisamos e precisaremos, em alguns momentos da nossa vida, nos recolhermos, nos retirarmos para a oração, para a contemplação da palavra de Deus, para a meditação da palavra de Deus, para a contemplação, para meditarmos na vida espiritual, para recebermos graça sobre graça por meio da nossa oração. O segundo ensinamento do evangelho de hoje é quando Jesus percebe que a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Ou seja, vai ter momento na nossa vida, após o retiro, após a oração, que nós entraremos em uma tempestade, em tribulações, em angústias, em sofrimentos, e o medo baterá à nossa porta. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos frágeis. Muitas vezes nós fraquejamos na fé. E é exatamente por isso que nós precisamos nos retirar, nos prepararmos, rezarmos, buscarmos os sacramentos, buscarmos a confissão para estarmos em estado de graça. Mas Jesus sempre aparecerá a nós, principalmente nestes momentos. Mesmo que a gente não perceba, mas Ele está lá. Mesmo que a gente pense que Ele é um fantasma ou que Ele é qualquer outra coisa, mas Ele estará lá. E quando dermos conta que é Ele, e é Ele que vem poderoso, andando sobre o mar, ou seja, andando sobre todas as circunstâncias da vida, que é contrária ao segmento da igreja, ao segmento de cada um de nós, rumo à pátria celeste. Então Ele aparecerá andando sobre as águas e nos motivará, nos fará voltar a crermos de novo. Ou seja, vai trazer de novo sobre nós a graça da fé. É isso que disse o centurião. É isso que nós dizemos todo domingo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem, Pedro. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Então veja, Pedro, com fé, com um olhar fixo em Jesus, começou a andar sobre o mar bravio. Só que Pedro, em algum momento, tira o olhar de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: mantenhais o vosso olhar no autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Então Pedro não manteve o seu olhar em Cristo e, ao tirar o olhar de Cristo, percebeu o vento e ficou com medo e começou a afundar. Quando nós tiramos o olhar de Cristo, quando nós afastamos o nosso olhar daquele que é o alvo, o consumador, o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a perecer, nós começamos a afundar. Mas só que existe, meus irmãos, aqui outro ensinamento por parte de Pedro.
Pedro reconhece a sua miséria, a sua fraqueza e grita: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Perceba, meus irmãos, outro ensinamento extraordinário aqui. Mesmo quando nós tiramos o olhar de Cristo, mesmo quando nós deixamos de fitar o Senhor, mesmo quando o vento bravio e contrário nos atinge, mesmo quando nós estamos afundando, perecendo, morrendo, se perdendo, mesmo assim, se nós tivermos a coragem e a humildade de gritar: Senhor, salva-me, o Senhor não tardará, o Senhor não demorará. É dito que Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro, e tirou Pedro daquele buraco, podemos assim dizer, no qual ele afundava. Mas também Jesus o repreende: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, ou seja, assim que voltaram para a igreja, que entraram na igreja, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, os demais apóstolos, prostaram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ou seja, a igreja é o lugar que nós reconhecemos o Cristo como sendo o Filho de Deus. É na igreja que nós podemos contemplar sobre o véu do sacramento Cristo ressuscitado, porém sendo oferecido mais uma vez ao Pai por cada um de nós, no véu do sacramento, na Eucaristia. E ali, pelos olhos da fé, nós podemos contemplar Jesus e dizer: Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Nós podemos dizer: graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus amados irmãos, quando tudo isso acontece na nossa vida, após atravessarmos o mar bravio e chegarmos onde nós tivermos que chegar, as pessoas começarão a perceber os milagres, as graças que Deus realizara, e assim, ao reconhecerem Jesus na nossa vida, buscarão também a Cristo e pedirão: Senhor, permite que nós toquemos ao menos a orla do teu manto, porque nós sabemos que ao tocarmos a ti seremos curados. E assim aconteceu com uma grande multidão em Genezaré, que reconhecendo Jesus levou os seus enfermos e pediram: deixai-nos tocar no teu manto. E tocaram o manto do Senhor e foram curados. Meus amados irmãos, resumindo o Santo Evangelho de hoje, nós precisamos nos retirar para termos uma vida de oração. Nós precisamos crer que Jesus nos salva do mar bravio. Nós precisamos aprender que mesmo titubeando na fé, precisamos gritar: Senhor, salva-nos. E sabermos que, depois de atravessarmos o mar, vem a calmaria. E nesta calmaria, outros que estão ao nosso derredor procurarão o Senhor, graças ao testemunho que verão em nós. E ao reconhecerem o Senhor, se colocarão à disposição dele para serem curados. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.